Olá, gente. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao pré-evento do Experimenta Lima 2021. A gente está lançando uma série de bate-papos com pessoas de referência da animação nacional e mundial, apenas para a gente ir aquecendo um pouquinho o evento que vai acontecer, que é o nosso querido Experimenta Anima 2021. Tá? O Experimenta Anima oficial vai acontecer entre os dias 23 e 27 de agosto, a partir das 14 horas. Tá? Se vocês quiserem mais informações, acesse o site do evento e veja a programação completa que está disponível lá. O site é experimentanima.ct.utfpr.edu.br. Depois eu vou colocar aqui do ladinho para vocês. É só clicar no Experimenta Anima, ctutfpr.edu.br e verificar nossa programação completa. Se for muito complicado, basta digitar Experimenta Anima no Google, você vai encontrar ali entre os primeiros links o site com a nossa programação. Dá uma olhada lá. Entre o dia 23 e 27 de agosto, a gente vai fazer muita coisa sobre animação experimental no Brasil e no mundo. Eu espero vocês lá. Hoje, para a gente fazer o nosso aquecimento, a gente vai falar com a nossa colega, a Eliane Gordif. A Eliane, ela é animadora, professora, pesquisadora de animação no Centro de Investigação de Estudos em Belas Artes da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Ela também é membro da Associação Internacional do Filme de Animação, da ASIFA, né? A Associação Internacional do Filme de Animação, e da Society for Animation Studies, tá? do SAS. Ela já produziu e animou e dirigiu mais de 16 curtas de animação exibidas em diversos festivais do mundo. Ela também já publicou mais de 60 textos sobre animação, dos quais o livro Static Interference, em 2018, sobre stop motion. Ela escreve sobre animação independente para o zipframes.com, além de coordenar o Acadêmicos da Animação.blog.br, que é um index de textos sobre animação publicado no Brasil. Hoje, ela vai falar para a gente sobre a representação do Imaginarium diegético em animação no cinema live action. Imaginarium diegético, eu imaginando aqui, eu acho que é quando você tem um imaginário, quando você sonha em comer alguma coisa gostosa para digerir depois, né? Então eu fico imaginando digerir. De repente, nesse friozinho daqui de Curitiba, eu tô com um imaginário diegético de digerir um bolo de chocolate e um café bem quentinho. Será que é isso que é imaginário diegético? E você que está assistindo a gente, o que você imagina que seja um imaginário diegético? Coloca aqui no chat para a gente e eu vou passando as perguntas para a nossa palestrante. Eu aproveito também para dizer que se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que aparecer para você e se quiser discutir com a nossa palestrante, coloca aqui no chat que eu passo diretamente para ela. É uma oportunidade bem legal para conversar com ela. Sem mais delongas, então eu chamo a Eliane Gordif para explicar para a gente o que é um imaginário diegético. Seja bem-vinda, Eliane. Olá, Marcelo. Olá, todo mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar a pesquisa que eu fiz, porque eu acho que é importante a gente explicar, né, e compartilhar o que você aprendeu com os outros, né? Eu acho que você como professor e pesquisador, você sabe disso, a gente só monta tijolinhos, né? A gente vai pondo um tijolinho, o outro põe um tijolinho, e assim a gente vai construindo conhecimento. Então, eu acho isso muito importante, porque um estudo de um alimenta o estudo do outro, e assim nós caminhamos sempre para frente. Pelo menos esse é o nosso objetivo, né? Então, isso é muito importante para mim, enfim. Então, de logo, eu agradeço. Outra coisa que eu queria comentar, o Index,
eu coordeno, assim, porque eu estou levando isso já desde muito tempo, mas no momento não sou só eu, tem outras pessoas que estão me apoiando, a Carla Schneider aí de Pelotas, o Rafael Argento aqui do Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro, tem a Índia Martins também, que se juntou a gente, que é da UF, tem o Maurício Butini, que é lá de Pernambuco, enfim, a gente está conseguindo uma equipe legal e isso é ótimo, eu também queria agradecer a eles por isso, e até divulgar que as pessoas realmente procurem, vejam, mandem para a gente, as universidades, os centros, porque a gente está fazendo uma pesquisa, a gente vai fazendo paulatinamente as coisas, mas na medida que a gente pode, porque a gente não tem financiamento para isso, então é uma coisa mesmo bem independente, né? Então tem que ter uma equipe que goste disso e tenha a noção do quão importante isso é para todo mundo, principalmente no Brasil, que a gente tem dificuldade de publicar, de ter tradução de livros, enfim. Então, o próprio estudo do brasileiro para o brasileiro é importante e a gente tem um index para ajudar o pessoal da animação a procurar fontes realmente confiáveis, eu acho que isso é muito importante. Voltando à questão da diegese, né, do diegético e do digestivo, né? É engraçado como os radicais são parecidos, né? E não tem como a gente não associar com a questão de gestão, né? Porque para o português acaba sendo muito semelhante. É porque, na verdade, é uma palavra, né, que a origem dela é francesa, que é diegese, né? Que para a gente, traduzindo para o português, fica diegese mesmo, diegético, no caso de ser uma qualidade dele. E o que é essa diegese? Diegese, na verdade, é um termo que nasce, ela vem ela não vem do francês, né? Se eu não me engano, ela vem do latim. Mas agora, como eu não sou de letras, né? Eu posso estar errando. Ou vem do latim ou vem do grego, gente. Por Se favor, me me perdoem. permite, Eliane, eu acho que ela vem do grego. Exatamente, vem do grego. Eu sempre fico na dúvida, vem do grego. Do latim, quem vem é o imaginário. O imaginário que vem do latim, porque tu sabe como é que são as pesquisas, né? Ainda mais pesquisa acadêmica, né? Você tem que ir a fundo, você tem que explicar tudo, né? Aí o termo imaginário simplesmente ia dar problema. Então, o que eu fui? Eu fui na fonte. Lá, a primeira palavra e tal, o imaginário, que aí conseguiu pegar, digamos assim, o sentido primordial da questão da mente, né? Das imagens mentais. É por aí. E voltando à situação da diegese, né? No estudo da narrativa, a diegese quer dizer a história com toda a sua lógica, né? Então, por exemplo, uma história de faroeste tem uma lógica própria, né? A história do filme Os Vingadores também tem uma lógica própria, né? Certas comédias também têm uma lógica própria, né? O desenho animado, né, do Looney Tunes, ele tem uma lógica própria. Os personagens explodem, caem, continuam vivos, né? Então, essa diegese tem a ver com essa lógica de cada narrativa. E no caso do imaginário diegético, são as cenas que ocorrem dentro de uma narrativa, e no filme live action, né, no filme de vida real, digamos assim, quando essa história mostra algum momento em que o personagem sonha, em que o personagem se lembra, em que o personagem tem um piripaque, uma alucinação, ou quando ele está drogado, enfim, né, que ele tem alucinações também, ou por motivo de doença e tal. Então, são esses momentos que, na minha pesquisa, eu acabei nomeando por imaginário diegético, né? Eu tenho uma apresentação, que de repente pode ser interessante eu já começar a mostrar para vocês, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, posso? Então, vamos lá. Enquanto se compartilha, obrigado por esse esclarecimento inicial sobre diegese. Sim, é importante. Vamos lá. Né? Então, parece a gente que vem do Brasil, né? O tema assim parece até tema de samba enredo de escola de samba do Rio de Janeiro, né? A representação do imaginário diegético pela animação do cinema live action, enfim.
Aí aqui são as instituições, né, que me apoiaram e pelas quais eu passei de alguma forma para constituir essa pesquisa, né? Aqui eu não vou me estender porque você já falou tudo, né? E aí explicando aqui o tema, né? O tema é o quê? É uma representação, que é algo. Representação nunca é a coisa real, né? É algo que representa algo, né? O imaginário diegético eu já expliquei o que é, e é um momento específico do filme, da história, né? Onde a animação é que representa esse momento da história dentro de um cinema em filmes de imagem filmada, né? Que esse live action aí quer dizer de vida, né? E por que eu escolhi esse tema? Por causa exatamente disso. Eu comecei a perceber que de uns anos para cá, também, logicamente, por causa da facilidade tecnológica, né, muitos filmes e mesmo a animação 3D muitas vezes usam o desenho animado para mostrar esses momentos da narrativa. Né? O filme do Kung Fu Panda, por exemplo, quando ele lembra e contam, né, personagens da história contam momentos do passado, foi representado em 2D. O Era do Gelo também, né, quando o Mamute lembra que ele tinha uma família antes, também foi 2D, enfim. Então, por isso que me chamou a atenção. Né? E porque a animação ainda é pouco estudada, se for comparado com o cinema. Né? No caso, eu usei conceitos do Marshall McLuhan, que foi um estudioso, na verdade, de literatura canadense, que na década de 60 escreveu um livro que foi muito importante, né, que foi o Understanding Media, né, uma das máximas dele é o meio é a mensagem. E na época ele foi muito assim, criticado, até hoje algumas pessoas ainda contestam, né, as teorias e conceitos dele, mas uma coisa que é interessante é que em 1960, na década de 60, ele previu coisas que nós estamos vivendo hoje, né? Porque hoje o meio é a mensagem, é só a gente olhar para um celular, no smartphone, e não tem como dizer que os meios não são nossas extensões, né? Que é uma coisa, prove mais isso do que um celular. O celular é uma extensão de nós mesmos hoje em dia. Não tem como dizer que não é. Então, ele previu tudo isso, digamos assim, né? Muito tempo antes, e as pessoas não conseguiam alcançar, na verdade, o que ele alcançou naquela época. Né? E ele tem uns conceitos interessantes que eu achei que podia ser bom que eu agregasse isso na pesquisa. Né? Então, nessa pesquisa, eu queria exatamente falar disso, essa representação desse sonho, da lembrança, da memória do personagem, representado em animação no filme, né? E por quê? Isso agrega alguma coisa? Isso faz com que a gente entenda melhor essa imagem como uma imagem de ilusão do personagem, né? E aí eu fui comparar muito a questão mesmo visual da imagem quando a gente filma e da imagem feita em animação, né? E o interessante é que, no caso, o McLuhan, ele tem um conceito que ele chama de meio frio e meio quente, que para a gente, assim, né, é cool media e hot media, que para a gente parece meio estranho, né, mas assim, muito curto, o que quer dizer? Que os meios frios, que ele considera frio, são situações, mensagens que a gente vê ou escuta, capta de alguma maneira, mas a gente sempre tem que interpretar aquilo de alguma forma. Ela nunca vem redondinha que a gente capte aquilo, é isso, e não tenha dúvida. Né? Que ele chamava de meio frio. E o meio quente, por oposição, ele chamava daquele meio, né, que no caso aí, cinema, fotografia, né, eles diziam que era um meio quente. Por quê? Porque são meios que você olha e a informação está tudo ali, você não tem dúvida sobre o que você está vendo. Né? E isso na década de 60, ele colocou isso no livro dele. E aí, né, ele mesmo denominou que as charges de jornal e os desenhos animados, porque na época não tinha 3D, né, eram meios frios. E aí, em cima disso, eu comecei a desenvolver. Né? E nesse desenvolvimento, qual é a minha hipótese? Né? É exatamente essa,
de que o meio quente é o filme, é o live action, e o meio frio é a imagem animada, né? E que isso, de alguma maneira, ajuda o quê? No aprofundamento da história, né? Porque quando você vê um personagem e você não vê ele só quando ele está acordado, mas você vê o sonho dele, você vê a lembrança dele, é como se você tivesse, se entendesse mais desse personagem, fosse contado para o espectador além do que o personagem mostra, porque é uma coisa que nem ele, muitas vezes, ele sonha, mas ele não lembra do sonho, mas a gente no filme viu o que ele sonhou. Então é como se a gente entrasse nesse personagem, né? É como se esse personagem também ele fosse algo mais, né? Ele fosse mais profundo, digamos assim, né? E aí, em cima disso, eu fiz entrevistas, eu fiz estudos mesmo de alguns filmes, dos conceitos, né, teóricos, logicamente também a gente tem que fazer, né? Você sabe disso muito bem, né? E em cima disso também eu fiz um estudo de casos. O que é um estudo de casos? Estudo de caso é quando você quer provar alguma coisa ou analisar alguma coisa, você tem que pegar o que já exista e estudar em cima desse caso que já existe. E aí, no caso, eu selecionei esses filmes aqui, né, onde cada um deles representa uma técnica animada, né, que o Homem que Copiava e o Pink Floyd The Wall é em desenho animado. Agora, o Homem que Copiava é uma lembrança do personagem, enquanto o Pink Floyd The Wall é um delírio do personagem, né? E aí analisei aqui esses 6 filmes, que aqui no caso eu vou falar só de 2, porque são mais fáceis também, a gente não tem esse tempo enorme, não vou encher o saco de ninguém, né? Porque ficar falando disso também demais não rola. Eu quero fazer com que a coisa seja mais atrativa para todo mundo, né? E aí, dessa pesquisa teórica, eu também fiz entrevista com vários profissionais e usei uma metodologia específica de pesquisa qualitativa, que é a Ground Theory, mas eu não vou me estender nisso, né? E aí, obviamente, a tese foi dividida em capítulos, né? Onde no primeiro capítulo eu comparo as questões da imagem animada com a imagem filmada, as questões técnicas, as questões estéticas, né? E com isso, depois, no capítulo 2, eu trabalho com os conceitos de McLuhan, e aí eu consegui perceber, né? Que técnicas que tendem a criar um meio mais frio, ou um meio mais quente, ou um meio híbrido, dependendo da situação que ele apresenta, o 3D, por exemplo, né? Se ele tiver uma estética mais cartoon, ele se assemelha mais a um meio frio, onde você não tem todas as informações ali, você tem que interpretar alguma coisa para poder perceber, né? Ou quando ele tem uma representação fotorrealista, ele, na verdade, se apresenta mais parecido com uma fotografia, um cinema de vida real, com live action, e aí ele se enquadra num meio quente, né? E a outra questão que o McLuhan aborda, e que é muito interessante, que ele chama de ruptura do meio, porque o estudo dele é um estudo muito amplo e ele fica analisando a questão da eletrificação dos meios, de tudo. Então, ele é uma teoria que é muito interessante, porque não é só em relação à imagem que você pode aplicar essas teorias dele, mas analisar mesmo sistemas, desenvolvimentos, cidades, enfim, é muito interessante. E aí, nessa situação, dessa análise, porque eu analisei o desenho animado, eu analisei o stop motion e eu analisei a imagem 3D também, né? A animação tridimensional. E com isso, o que ficou claro nessa pesquisa? Né? Que os meios de produção, como eles foram eletrificados, né? Antigamente a gente desenhava só na mesa de luz, depois ia para a truca, né? Agora não, agora a gente faz tudo praticamente no computador, e 3D então, né? O 2D, mas principalmente 3D, você tem tudo virtual, a câmera, tudo. E com isso, na verdade, segundo a teoria do McLuhan, né? Acaba a gente tendo o quê? Que o cinema ele está esfriando, porque ele acaba agregando questões da animação exatamente para as questões técnicas, né? E o Arlindo Machado tem um livro que ele fala um pouco a respeito disso, que é a linguagem do vídeo, né? Na época, nos anos 80, se eu não me engano, esse livro dele, mas é muito interessante porque ele dialoga com essa teoria do McLuhan de alguma forma, isso é muito interessante.
E a animação, ao contrário, a animação também está se esquentando. Por quê? Por causa da eletrificação da produção dela, né? Enfim, aí aqui tem todo um levantamento que foi feito dos estudos narratológicos, né, dos estudos na narrativa, que foi importante exatamente para eu perceber as situações. E nesse ponto aqui, também a questão do imaginário diegético, né, que é como o sonho, o pensamento, a lembrança e a alucinação no cinema e na animação elas são representadas enquanto imagem, né? Se você tem mudança de cor, se você tem mudança sonora, né? Nos 4 tipos, digamos assim, né? De possibilidade de imagem mental, da representação, e como essas imagens se relacionam, né? Dentro da situação, quando você tem consciência, quando você pensa voluntariamente, né? Porque você está raciocinando a respeito. E quando você tem o involuntário, que é quando você sonha, né? Da consciência e do inconsciente, e como eles se entrelaçam também, isso aqui foi feito. E eu vou passar aqui direto para um exemplo que eu falei, mas eu acho que quando a gente desenha é muito mais fácil de entender, né? E aí eu vou pedir aqui para vocês colocarem exatamente essa cena aqui Opa, eu quero parar isso aqui, não estou conseguindo. Essa cena aqui do O Homem que Copiava, que é uma lembrança do André, que é o personagem do Lauro Ramos, para vocês entenderem o que é o imaginário diegético do filme live action na prática. Agora, marido pobre não disse. Além de gostosa, filósofa. Pobreza é isso. O destino, a burrice. Pois é. Destino ou burrice? No meu caso, um pouco dos dois. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Essa é a parte do destino. Eu estava vendo um desenho na televisão. O cenário era uma casa cortada no meio, sem as paredes, pra gente poder ver dentro. E a capa de um livro que era assim: guarda a correspondência pra mim. Ele não recebia muita carta. Era mais cobrança e anúncio de um monte de coisas. Eu guardava tudo numa caixa de camisa. Depois a caixa ficou pequena e eu passei tudo para uma caixa de sapato. Depois para 3 caixas, dividindo as cobranças, os anúncios e as cartas. No outro dia, na escola, eu disse para o Mayroldi, um gordinho que tinha uma mancha vermelha na cara, que eu achava que meu pai não ia mais voltar. Eu acho que meu pai não vai mais voltar. Ele viajou? É. Quando? Faz 7 anos. Ele começou a rir muito. Ele ficou cego de um olho. Essa foi a parte da burrice. Foi meu último dia no colégio. Eles me expulsaram. Eu também não queria mais ir. Oi? Estão me ouvindo? Sim, então, tranquilamente. Né? Então, aí, acho que deu para perceber, né? Que o que acontece? Ele vai falando, né? Mas a imagem que passa é como se fosse a memória dele, né? Ele lembrando. Só que essa memória não é imagem filmada, essa memória é em desenho animado, né? Quem fez, inclusive, foi o Alan Ziegler, né? Dá para a gente perceber o desenho tosco, né? Que é o termo que ele mesmo usa, né? Então, estão me ouvindo? Sim, tá vindo. Né? Então, o que acontece nessa situação? Que é os termos narrativos, né? Que é como se a história ela tivesse níveis que você conta essa história, né? Então você tem uma camada, como se fossem camadas, é como se fosse uma cebola. Então, numa camada você tem a história do André, né? Que é aquele rapaz que trabalha de fotocopiadora, né? E você tem o sonho dele como se fosse uma outra camada dentro dessa história. E você ainda tem a narrativa dele, né? Então, por isso que tem aqui, nesse gráfico aqui, né? Tem o que é fora da narrativa, o que é dentro da narrativa e o que é mais dentro da narrativa ainda.
É um momento em que não é aquele momento cronológico que a gente está vendo, é um momento do passado do personagem, né? E aí, para eu dividir isso, eu usei os termos aqui do estudo da narrativa, exatamente para facilitar a localização de cada parte, né? E o outro filme que eu usei foi o Dois Coelhos, também outro filme brasileiro, que é interessante e já aborda outra situação, que é a alucinação, né? Aí a gente vai ter esse trechinho aqui também, que aí já é feito em 3D, mas é a mesma coisa. Vamos lá. Ah, não, Júlia, você não vai ter um daqueles teus negócios de novo, né? Não tô conseguindo respirar direito. Tô com medo. Medo de quê, porra? Tô com medo de ter um treco. Relaxa, Júlia, isso é coisa da tua cabeça. Você não vai ter nada. Quer tomar um negócio? Oi? Fantástico. Né? Então, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Né? Na verdade, o raciocínio é o mesmo, né? Só que é um outro tipo de imaginário que é abordado, é outro tipo de imagem real, né? Porque o personagem da Júlia, da Alessandra Negrini, ela tem síndrome de pânico. Então, ela tem esses, digamos assim, surtos, né? Mas é interno, não é uma coisa que você veja. Acontece dentro da personagem, né? E por causa disso que o termo ali, né, metadiegético, né? Porque está dentro da história, além do nível da narrativa, é uma coisa mais profunda, né? E esse aprofundamento, eu acho que ele é aumentado, né? Exatamente pelo uso da animação, porque tira a gente do que a gente vê normalmente, né? Que é o centro de realidade, a imagem fotorrealista, que é o que a gente vê no nosso cotidiano. Então, toda vez que a gente vê uma imagem filmada, não tem como não passar pelo crivo nosso cerebral, né, de recepção da imagem, de que é uma imagem real de alguma maneira. Quando é animação, você perde isso, né? Porque você já sabe que aquilo não é real, né? Então, essa não realidade dele ajuda. Isso aqui são as análises que eu fiz das entrevistas usando a Ground Theory, enfim. Fica aí depois de formas de como usar uma metodologia. Mas voltando à questão do imaginário, que é o cerne dessa pesquisa, né? O que o desenho animado, ou a animação, ou stop motion, ou mesmo 3D, pode agregar em relação a uma imagem real, né? É exatamente essa diferença plástica da imagem que tem entre a animação e o live action, que cria essa diferença, essa dicotomia, né? essa incongruência entre uma imagem e outra, que usado pela narrativa, que já está mostrando, isso aconteceu com o personagem. Isso aqui é o que o personagem está vivendo hoje, mas aquilo ali já foi do passado dele, quer dizer, já aumenta essa informação, não só em termos narrativos, né, da linha narrativa, do que você entende da história, mas também do que você vê dessa história, né? Então é muito interessante o uso da animação quando empregado nesse sentido, né? E com isso, a história acaba tendo um outro peso, ela tem mais profundidade. A gente não pode esquecer que tem uma máxima filosófica do mundo ocidental que é penso, logo existo, né? Então, se eu penso, o personagem também pensa, o personagem também sonha, caramba, ele ficou mais próximo de mim,
né? Ele ficou um ser, digamos assim, mais palatável para mim, que eu encontro uma maior identificação com ele, né? E a partir do momento que muitas vezes eu sei de coisas que nem o personagem sabe, porque ele não se lembra, porque ele foi uma alucinação e ele não sabe o que passou com ele, mas eu, enquanto espectador, sei, é muito interessante isso, né? Que vai agregando informações, sensações e emoções que são diferentes, né? Que é diferente, completamente tem uma lógica e uma visualidade muito diferente. E o crivo da realidade da nossa mente, né? Quando vê uma imagem fotográfica, que é uma animação, escapa disso tudo, né? E aí, com isso, eu consegui provar minha hipótese, né? Que sim, que a animação, quando aplicada dessa forma, ela aumenta a profundidade da história, ela favorece isso, e não há nenhuma técnica que represente melhor isso, mas, dependendo de certas narrativas e do contexto, né, algumas características de algumas técnicas pode favorecer, sim, melhor a esse tipo de representação, né? E aí, a informatização dos meios de produção, que é o que o McLuhan chama de eletrificação, né? Está fazendo exatamente com que a animação fique mais quente, porque está ficando tudo tão real, a coisa do 3D, né? Que você já não tem mais que interpretar nada, né? E o live action, por sua vez, está começando a enveredar para uma fantasia maior. E eu acho que um ponto de viragem na história do live action foi a forma da água. Foi a forma da água ter ganho aquele Oscar. Aquilo ali foi um ponto de viragem do cinema. Eu acho que tipo, o cinema percebeu que ele é mais do que a realidade, né? Lógico que aí os cinéfilos vão defender os documentários e tal, né? Os filmes etnográficos, enfim. Mas eu não estou discutindo isso. Por favor, não briguem comigo. Eu estou vendo aqui uma questão mesmo da ficção, né? E como essa ficção pode ser representada. Aí aqui são as referências e agradeço muito aí pelo interesse de vocês, espero compartilhar e divulgar aí não só esse estudo, mas ajudar em outros estudos também. A partir desse eu me ponho à disposição. Eliane, eu vou aproveitar. Tem algumas perguntas ali, mas eu acho que elas vão para um viés que eu quero conduzir um pouquinho mais para frente. Eu só queria dar uma pequena retomada nos termos, para ficar bem claro para o pessoal e para mim mesmo. Tá? Sim, por favor. Espaço diegético. Ele cortou? Conseguiu me ouvir? Não. Picotou. Agora voltou. Por favor, repita. Eu poder... Diegese e o espaço diegético é aquele universo que está dentro do filme. Sim. Extradiegético é aquilo que está acontecendo fora do filme, que o espectador está vendo, mas isso é algo dentro do filme compreende. Isso é algo que ele foi gerado fora da história que a gente está vendo. Então, por exemplo, o Dois Coelhos tem uma narrativa que cobre o filme inteiro. Mas essa narrativa ela não acontece na cena que a gente está vendo na tela. Né? Tanto que ele é um filme que ele todo é um passado, na verdade. Porque desde o início vai o personagem contando o que está acontecendo, o que vai acontecer. Tanto que em determinados momentos ele fala assim, não, mas agora eu não vou falar disso, agora eu vou explicar outra coisa. Né? Porque aquela história já aconteceu, na verdade. Ela toda está no passado. Se eu entendi bem, ainda você tem um terceiro nível, que é esse nível de camadas que você está comentando, que é uma nova história recontada dentro da própria história, que é um espaço metadiegético. Isso. No caso, o som... Aí, inclusive na tese, e especificamente sobre os Dois Coelhos, eu digo que ele é um filme muito complexo, que ele pode ser abordado de várias maneiras. Né? E no caso, se a gente considerar que todo filme é um passado, então ele já não está no intradiegético, ele está no metadiegético. Né? A alucinação da Júlia, ele vai estar no meta-metadiegético.
Uhum. Você pode ter aprofundamentos. Então, por exemplo, o filme A Origem, Interception, esqueci o nome do Pensando diretor. exatamente do Nolan, do Do Christopher Nolan. Nolan, exatamente. É cheio de metadiegético, é um meta-meta dentro do outro, que você perde até a noção. Tem uma hora que você. Peraí, deixa eu anotar, volta, deixa eu anotar que eu estou perdida. Porque é isso mesmo, dentro da narrativa, digamos assim. Né? E é muito interessante, porque toda vez que o filme começa a trabalhar com isso, o Divertidamente, por exemplo, Inside Out, ele trabalha com isso o tempo todo. A né? metadiegese, né? Ele tem o tempo Sim. Que é a historinha da menina. e o tempo exterior. E ainda existe o nosso tempo extradiegético assistindo ao cinema. Sim, que aí que é o Perfeito, nós real, temos... que é o real. Mas, por exemplo, muitas vezes a trilha sonora é uma coisa que é típica de extradiegético, porque ela está fora da narrativa. A banda não está tocando ali, você não tem a música tocando ali. Né? A música vem para aumentar a carga emocional da cena. Né? Então, que nível que ela está? É no extradiegético, porque ela não está na narrativa, ela está fora da narrativa, mas a gente, enquanto espectador, assimila isso. Junto, né? Como se fosse um combo. Vem a bebida, a comida, a sobremesa, vem tudo junto. Eu acho, se não me falha a memória, o livro do Michel Chion, O Som no Cinema, ele trabalha com essas ideias do som diegético, extradiegético, intradiegético e Sim, eu acho que ele trabalha com isso também. metadiegético. Exatamente. Que, aliás, e eu queria fazer uma outra provocação. Diga. Pode falar. Não, que eu ia deixar, né, para o pessoal saber, né, que é o Gérard Genet, que é um francês que estudou isso mais a fundo, essa coisa do diegético, do diegético, do metadiegético, até para quem quiser estudar, precisar mesmo, né, para uma tese, para um mestrado, né, o teórico é esse. Outros trabalham com isso também, mas ele eu achei que é mais substancioso, entendeu? É muito interessante, gostei muito do trabalho dele. Obrigado. E outra provocação, se você me permite, que a Por gente estava favor. comentando ali nos bastidores de um colega em comum, né, que é o Jerzy Finot. O livro dele. E aí, enquanto você estava falando do McLuhan, dos meios frios e dos meios quentes, eu fiz uma pequena interpretação e eu queria que você me dissesse se eu estou no bom raciocínio. Quer dizer, os meios quentes é aqueles que já vêm quentinho, simplesmente digerir. Enquanto que engolir. Engolir, exatamente. Enquanto que os meios frios, eles nos apresentam alguma coisa que vai precisar ser requentado na minha cabeça, ser reinterpretado. Isso. E o mais interessante, desculpa te cortar, só para complementar exatamente esse momento da sua fala, isso é muito interessante porque depende do espectador. Então, cada espectador vai ter uma interpretação diferente de acordo com o que ele aprendeu na vida dele. A sensibilidade dele, às vezes o nível sociocultural, às vezes a inteligência emotiva dele, a vida emocional que ele teve até aquele momento. Enfim, tem uma série de coisas variáveis que entram nesse jogo, né? E quando o artista, o diretor, o animador, enfim, consegue trabalhar com isso, a obra fica muito mais interessante, porque tem a participação do público. Né? Ela completa a história, né? A interpretação. Isso me faz pensar no Humberto Eco, na obra aberta do Humberto Eco, em que 50% do trabalho da obra é o trabalho do espectador, e ele leva em consideração o repertório dele para compreender da sua maneira. Né? Cada obra é interpretada de uma maneira de acordo com o nosso repertório. Fantástico. Exatamente. Então, a provocação que eu iria passar é exatamente com relação ao Sifianos, que ele tem uma teoria que eu acho fantástica, e você está trabalhando aí no teu trabalho, que a animação, inicialmente ela era fria, quer dizer, ela teria que ser requentada, e ela está passando por um processo que ela está se esquentando. Isso. Enquanto que o live action, você está indicando o contrário. Isso. Mas o Sifianos, ele tem um trabalho bem legal dizendo que a animação, ela permite por si só ser fria,
porque, ou quente, eu não consegui me achar exatamente, porque ela permite que você se concentre exatamente no fio narrativo. Enquanto que o live action, você vai ver a personagem, a modelo, o ator, a iluminação, as cores, a maquiagem, a roupa que ela está usando. Ah, eu conheço fulano, ah, esse aqui eu já vi, eu adoro esse ator. Isso vai entrar na tua cabeça. A animação elimina tudo isso. E cai exatamente na a Alessandra Negrini ali. Eu vou interpretar a reação dela, do síndrome de pânico, como atriz. Mas na hora que ela caiu na animação, eu entendo pura e simplesmente a ideia de síndrome do pânico. E é aquilo que a animação permite. E o live action não permite isso. Bom, hoje com a computação gráfica está começando, mas não é o caminho ali. Sim. Não, em relação a isso, eu acho que a questão é essa mesmo. Quando eu coloco que a animação está se esquentando, tem a ver exatamente com o uso do 3D como se fosse algo real. Porque você perde um pouco isso. A similaridade que a gente tem, às vezes, com certas representações, de querer imitar o que é real, é que eu acho que a animação acaba perdendo substância, entendeu? Porque você fica o tempo todo, parece uma árvore mesmo, é igual a água, não sei o quê, entendeu? Você perdeu aquela empatia. Inclusive, na tese, em algum momento, eu comento isso. E quando, então, um filme fica meio lá e meio cá, o que eu estou querendo dizer com isso? Os personagens com aquela estética de cartoon, mas a água é a água do oceano, a madeira é a madeira da árvore. Caramba, isso para mim, visualmente, me cria um hiato. Porque não é nem uma coisa e nem a outra, entendeu? E quando eu vejo os dois personagens, ou os personagens, nesse ambiente em que as texturas são muito reais, elas também não são cartoon, né? Fica aquela coisa, o cérebro fica, isso é real? Não, isso não é real. Não, entendeu? Fica nisso e eu acho que acaba perdendo aquela coisa da imersão que a animação traz para a gente quando ela é descolada mesmo do real. Você tem que embarcar naquela viagem, você embarca na viagem, entendeu? Eu não sei se vocês... De repente, tem na internet, com certeza tem, que é o Monge e o Peixe, do Michael Dudok, né? Que é uma animação de 20 anos atrás, né? Mas que é maravilhoso. Aí, dica aí para o pessoal, procura na internet e assista, porque é um 2D desenho típico, maravilhoso, e que você vai com aquela história, né? Não tem como, porque ela é muito lúdica, né? Ele realmente, você identifica que é um monge, mas no final ele já não é mais um monge, ele é um pássaro, ele é um peixe, ele é alguma outra coisa menos um monge, né? Então, essa coisa do desenho animado, que o desenho animado é muito forte nisso, eu acho que de todas as técnicas, ele é o mais forte, isso também coloco na tese, para essa abstração. E ele é básico, né? A gente muitas artes começam com o desenho, não importa se você vai fazer 3D, stop motion, você começa na animação através do desenho, né? A gente começa as nossas comunicações, a nossa expressão emocional, quando nós somos pequenos, através de rabiscos no papel. Então, o desenho ele tem uma ligação histórica, cronológica, psicológica, cognitiva com todos os seres humanos, que é muito forte. Sim. Então, quando você representa um sonho através de um desenho do 2D, ele tem uma maior sintonia, entendeu? Porque quando a gente não raciocinava, quando a gente não tinha lógica na cabeça, a gente já desenhava. O imaginário, é verdade. Sim. Eliane, eu queria aproveitar, há minutos atrás a gente estava meio nessa confluência do live action e da animação, o que algo permite, o que algo não permite, e aí você comentou alguns exemplos, inclusive do Monge e o Peixe, e daí o André levantou uma questão de um filme fantástico, que é do Richard Linklater, que é Walking Life. Walking Life, que, se não me falha a memória, é baseado na obra do Philip K. Dick, e que é uma representação em animação
de rotoscopia a gente vê os atores, tanto é que os atores estão muito evidentes ali na... Sim. Então, assim, ele está completamente na fronteira live action, e eu não sei se você tem algum estudo, alguma coisa para comentar desse filme. Eu não... Esse filme, ele teve na minha lista. Porque você sabe como é que é, quando a gente está fazendo tese, mestrado, essas coisas, a gente começa com uma série de coisas, a gente vê uma série de coisas, faz várias listas, isso, e depois a gente faz a limpa. Então, esse filme teve na minha lista, assim como Valsa com Bashir, que Nossa. não tem a mesma temática do Waking Life, logicamente, mas também foi rotoscopia, também foi feito em 2D, né? Fala de uma coisa brutal, que foi a Guerra do Líbano, né? Da década de 80. E que tem um final surpreendente. Que ele faz o contrário. Exatamente. Ele faz o contrário. Exatamente por isso que ele teve na minha lista. Mas é aquela coisa de tese, né? Você tem que ser ali quadradinho, né? Você não pode sair do quadrado. Então eu tive que jogar ele fora. Eu não pude falar dele, né? E ele é exatamente isso. Desculpa que eu estou respondendo a pergunta dele através do outro filme, mas é porque eu acho que uma coisa me lembrou a outra e eu achei interessante. No caso do Valsa com Bashir, o tempo inteiro é ele contando o passado. Ele contando o passado, procurando o passado, porque na mente dele ele tinha esquecido o que tinha acontecido quando eles invadiram ali Beirute, né? E quando ele lembra a imagem... desculpa fazer spoiler, não tem jeito. Vem a imagem real. Por quê? Porque é a realidade. Então, esse choque, ele precisava fazer esse choque para que o espectador percebesse exatamente essa diferença entre a imagem real e o imaginário, as lembranças dele, que ele estava contando, de como ele pesquisou para conseguir chegar nessa lembrança dele. E ele acaba lembrando. Né? O Waking Life, o que acontece? É tudo em desenho animado. Eu acho assim, que apesar de ter a rotoscopia, a forma como esse desenho é feito não é uma forma hiperreal, não é. Né? Os traços são mais ou menos ali do desenho um pouco até um pouco mais tosco, e especificamente o Waking Life, a barreira entre o real e irreal não existe, porque o desenho tem uma hora que ele começa a derreter, né? a virar líquido, né? A se liquefazer, né? Lembrando Bauman, né? Ele vai virando líquido, né? Que aí você tem a noção que opa, aqui é o sonho, ele entrou no sonho, ele saiu da realidade. Mas você não tem essa fronteira bem nítida. E no meu caso, eu tive que deixar esse filme de fora também exatamente por causa disso, porque era tudo desenho animado. Tá? Você pode trabalhar também essa questão dos níveis narrativos e tal, dá para aplicar isso nele também, mas é um filme muito mais difícil de você ver essa fronteira. E eu precisava dessa fronteira muito nítida. Tá? Aproveitando aí os filmes que entraram, e aproveitando a pergunta do Moisés Pandolfi aqui, ele está falando do homem que copiava, e me fez pensar, eu queria a tua opinião a respeito, que às vezes a cena em animação, ela trabalha com a imaginação da pessoa e acaba sendo muito mais violenta do que o ato do diretor. O diretor pensou a facada daquele jeito, e eu confesso que nessa cena que você mostrou em cartoon bonitinho, ela é muito violenta, ela mexe bastante comigo, com a reação dele, e o live action não permitiria isso, né? É mais difícil, né? Opinião. Sim, olha, tem um ditado chinês que é mais ou menos assim, me perdoem os bichos aí, porque com certeza não deve ser esse, mas tipo assim, qual é o bicho mais perigoso? Né? Um tigre ou um dragão? Eu não saberia responder. É o dragão, não é o tigre. Porque o dragão não existe. Então, o poder desse dragão é incomensuravelmente pior do que o do tigre. O tigre eu mato, o dragão não. Então, essa coisa do mito, do arquétipo que a imagem desenhada, né, carrega, né, aquela coisa dos ícones religiosos, quando a gente estuda a história da arte, né, a gente fala um pouco disso, tem um poder
e tem um magnetismo, digamos assim, né? Além, porque ele acaba carregando coisas que não são conscientemente raciocinadas. A gente simplesmente absorve, a gente simplesmente capta. Né? Então, foi isso que o Moisés quis dizer, não foi? Apesar do estilo cartoon, o peso do tema é sentido no homem que copiava assim. Inclusive, tem uma outra cena que é quando. Vou dar outro spoiler, gente. Perdão, hoje é dia de spoiler. O Lázaro Ramos, né, o personagem do André, vai matar um cara que tinha ajudado ele e tal. Essa cena não é feita em live action, essa cena é feita em animação. E é muito. Eu acho muito dramática mesmo, né? Tem uma outra força. É porque inicialmente a gente acha que a animação vai ser mais sutil, mas ela acaba sendo mais violenta. Eu tenho essa impressão. Sim, eu concordo contigo plenamente. Até por causa daquela história. A gente está cansado, desculpa, mas é verdade, a gente está cansado de ver morte, acidente, bomba que explodiu, guerra. É uma coisa que a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? Se a coisa não acontecer do lado da gente, a gente está quase que anestesiado por causa desse bombardeamento de imagens que a gente recebe o tempo todo. Mas quando isso vem através de animação, acontece aquilo. Você não tem o crivo da realidade. Então, o teu cérebro não se prepara para receber aquilo. Aquilo é imprevisível. Aquilo te pega, entendeu? Te pega naquela situação que você não tem para onde correr, né? Quando você percebe, você já foi pego. Aquela imagem já veio, o teu cérebro já processou, você já sentiu. Então, é como você ir para a guerra sem ter armadura, sem ter arma, sem ter nada. Você vai ser pego de surpresa, não tem como. Por isso que eu tenho essa teoria ainda lá da época do mestrado. Eu acho que a imagem animada ela é 1000 vezes mais poderosa do que a imagem live action. Falem os cinéfilos o que falarem, entendeu? Eu tenho essa teoria e praticamente, né, provei nesse estudo que eu fiz que ela realmente tem uma profundidade maior. Mais alguma pergunta? A animação trata muitas vezes dos sentimentos. Exatamente. Comentário da Lúcia. Eu estou começando aqui a ver aqui um chat privado. Eu tô tentando provocar a galera para ver se eles levantam mais algumas perguntas também. Eu encontrei um link do monge O peixe. e o peixe, né? Sim. Eu coloquei ali para o pessoal. Sim. Não, muito bom. E aquilo, tem um outro filme dele também, que é o Pai e Filha, né? O Father and Daughter, né? Que também é maravilhoso, que fala da perda, né? Nossa, aquele filme também é maravilhoso. Eu estava pensando na que ele fez em parceria com a Ghibli, que é a Tartaruga Vermelha. Tartaruga Vermelha, sim. Também é muito bonito. É uma imaginação, um sonho completo, né? Sim. Ali é a fantasia. Ali é a fantasia, né? A realidade do filme, na verdade, é uma grande fantasia, né? Então, enfim, a animação é um meio maravilhoso. Não é à toa que seduz tanta gente, nós fomos seduzidos assim eternamente, né, Marcelo? Por ela. Exatamente. E eu acho que essa história de mexer com sentimentos e ter toda essa possibilidade, essa gama de possibilidade, e ao mesmo tempo ir no cerne da questão, em que a gente não tem desvio de atuação, de iluminação, a gente pode trabalhar na animação exatamente no sentimento, né? Isso é fantástico. Isso é muito legal no teu trabalho. Eu achei fantástico. Aprendi bastante sobre digestão, sobre espaço diegético, sobre os meios frios e quentes. A Elis levantou uma questão ali. Olá, Eliane. Tudo bom? Você chegou a se interessar pelo imaginário em animações, né? Ontem ela assistiu Vivo, da Sony, e estratégia de demonstrar a
A parte, o sonho era usar 2D e a mudança de cores. Eu acho que era um filme 3D, mas sabe aquela estética Sim, de filme que você altera a estética para trabalhar o imaginário, o sim, sonho, o delírio, o uso de drogas. sim. Eu acho que no Dumbo também tem isso, tem o momento que ele usa. Olha, no Dumbo tem, na Era do Gelo tem, E no Dumbo foi Pampa planejado pelo tem, Salvador Dalí ainda, o delírio do Dumbo. Mas não tem uma diferença tem, estética. Tem o começar a voar. Não, tem bastante uso de tem, cores. tem sim. Essa história de usar o desenho animado vem de muito tempo. Eu estava vendo, ainda na primeira, se eu não me engano, na primeira década do século passado, já tiveram filmes em preto e branco que desenhavam. Eu tenho até o link, eu botei isso na tese, foi aquilo que eu pesquisei, que foi o primeiro, agora de cabeça assim, realmente eu não lembro. Se eu não me engano, foi Suécia, dinamarquês, que é dos países do norte, em que era um fantasminha. Então, eles desenharam o fantasminha no filme, entendeu? Assim, meio branquiçado, né? Que foi uma das primeiras manifestações, e já era fantástico, né? Era a fantasmagoria. Né? Então, comparando o desenho animado com a imagem real. Então, mas respondendo a Eli, sim, é exatamente isso. É o uso da animação para representar todas as imagens mentais do personagem. Aí é a lembrança, é o sonho, é o pensamento, é o delírio, a alucinação, o pesadelo, quando ele também divaga, né? Porque a gente também sonha acordado, né? Que é aquela divagação. Você está acordado, mas o pensamento vai tão longe que é quase um sonho. Também feito em animação, em 2D principalmente, né? O desenho animado acaba tendo um impacto maior. Eliane, deixa eu aproveitar. Bom, tem dois exemplos aqui fantásticos também de filme, que é o Moisés comentou da Viagem de Chihiro, que é um Sim. filme totalmente fantástico. E o Moisés pegou a Alice no País das Maravilhas, que desde a literatura, que ele já é um pouco fantástico, até a abordagem das diversas versões que eles tiveram. E daí, falando ainda desse imaginário, da utilização da animação, e uma provocação também da tua tese sobre os dois coelhos, o diretor dos dois coelhos trabalhou durante muito tempo na publicidade. Sim, eu sei. E a publicidade explora enormemente essa questão do imaginário. Claro. Você conseguiu encontrar ali alguma relação? Você chegou a abordar isso na tua tese, a relação da publicidade com o imaginário? Não, nada disso. Ela foi focada mesmo na questão da animação como um meio, porque aquela coisa, um dos teóricos foi o McLuhan, né? Então, eu tive que focar a animação dentro do campo, né, aqui da universidade, que é o campo da multimédia, que eles chamam, né, multimídia, que aí eu estava abordando tanto desenho animado quanto cinema, como é que eles se interligavam, então tinha que ser ou audiovisual ou multimédia, e não podia sair desse campo. Se eu fosse para publicidade, é uma outra coisa completamente diferente, né? Porque ela tem um objetivo, que é a venda, que é impactar pela venda, então tem uma outra coisa por trás disso, né? Que não dava para eu encaixar ali na situação que eu estava na tese, entendeu? Senão o meu orientador me cortava a cabeça. Aliás, o João Paulo Queiroz, que foi um ótimo orientador, não tenho que reclamar dele, muito pelo contrário, só elogiar e agradecer. Fica o registro. Bacana, fica aí o registro. Sim. Bom, eu estou vendo aqui as provocações, comentários, assim, o pessoal está adorando a tua apresentação. Ah, que bom, fico feliz. Eu estava com medo danado do negócio ficar chato, sair todo mundo correndo. Eu acho que foi bem elucidativo, deixou bem claro alguns termos que aparentemente eles são técnicos, né? São complexos. Sim. E o que é mais fantástico é que a partir do momento que a gente descobre a existência deles, a gente começa a perceber como estratégia de criação. Enquanto a gente não conhece, tudo é maravilha, né? E depois a gente começa a aprender e descobrir. Então, acho que isso vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão aqui nos assistindo. Sim, espero que sim. Contribuir mesmo com isso. Ótimo. Bom, eu acho
que o nosso tempo aqui está chegando por volta das 18 horas, né? A gente começou Sim, desde as sim. 17 horas, então a gente tem que se colocar um pequeno limite também, porque senão falar de animação, que é a coisa que a gente adora, a gente vai passar 4 horas, 5 horas conversando aqui E não vai esgotar o e não assunto. vai esgotar. Então, a Sim, é possibilidade verdade. de diversos filmes, diversas formas de análise são interessantes, Sim. importantes, são raríssimos. Agora, eu trabalho com isso, então eu estou com dificuldade, são raríssimos os trabalhos de análise estética. De animação já é difícil, mas de análise estética é Ética, ainda mais difícil aqui no é. Brasil, ou em língua portuguesa, então acho muito legal o que Mas, você na tenha verdade, é feito. geral, sabia? O que eu estou percebendo é assim, você tem muito, tipo, até por causa das pesquisas, até por causa dos acadêmicos da animação, a gente pega muito tese de 3D, de plugin, de como criar alguma determinada coisa, como na área do 3D, né? Como você modelar, como você criar material, como você... Tem muita coisa em relação a isso. Questões técnicas mesmo, que engloba muito a questão da informatização mesmo, né? Programação, enfim, tecnologia mesmo na área informacional, digamos assim, né? Mas as questões assim mais estéticas, e isso eu percebo, por exemplo, a gente tem muito livro, você tem o livro do Coco, você tem o livro do Inside Out, você tem o livro... Mas quando a gente pega e a gente vai ler esses livros que são gerados pela indústria cultural, de informação mesmo, que agregue alguma coisa de diferente para o nosso raciocínio em relação à imagem, é muito pouco. Vem dizendo quem trabalhou, como é que foi feito, que programa que usou, aí vem os desenhozinhos e tal, mas uma análise mais aprofundada, você raramente encontra isso. Você não tem nesses livros. Eles foram feitos para vender como livros bonitos, atrativos, a coisa do marketing, né? É um elemento bonito, então atrai as pessoas, mas em termos de informação mesmo, de base, né? Como é que foi, Inside Out, por exemplo, como é que foi feita aquela pesquisa? Como é que foi a construção daquele roteiro? Eles fizeram uma pesquisa mesmo do raciocínio, da memória, com um especialista, eu esqueci o nome dele, enfim, esses nomes são muitos nomes na minha cabeça, não cabe. Americano, especializado mesmo no estudo das emoções, né? Então é muito interessante, tanto que ele concorreu ao Oscar de melhor roteiro, mas não ganhou. Quem acabou ganhando foi o Spotlight, na época, no mesmo ano. Né? Mas de tão interessante que aquele roteiro foi. Quer dizer, como é que foi essa construção? Como é que eles chegaram àquele desenho de personagem que a raiva tinha que ser quadradinha, vermelha, que a alegria tinha que ser brilhante? Percebe? É exatamente isso. E não é só no Brasil, eu acho que é geral isso. A gente tem um déficit de análise estética da animação brutal. E é como se a gente tivesse assim, todo um mundo para explorar, porque são anos para trás, que ficaram para trás, que a gente tem de manancial aí para pesquisar, que, caramba, tem muitos anos pela frente ainda para a gente conseguir, acho que passar, entendeu? Com o live action, por exemplo. Né? Perfeito. Se me permite, assim, da pequena experiência que eu tive, eu senti que culturalmente, eu estava fazendo meu trabalho na França, então culturalmente as crianças lá, elas são treinadas já para fazer análise crítica, análise Sim, estética, sim, sim. e eu tive uma Obrigada, certa Elise. dificuldade quando eu estava dando aula de roteiro, que eu procurei alguns livros na francofonia e tem pouquíssimos livros na francofonia de como escrever um roteiro. Mas se você procurar como criticar ou como analisar um roteiro, você vai encontrar milhares. E aí você Sim, vai procurar na anglofonia, né, nos livros ingleses, como analisar ou criticar, tem um poucos. Mas como fazer um roteiro, tem milhares. sim, Então, assim, sim, essa questão de técnica, de aprender a fazer e como analisar, como fazer essa análise estética e como se sim. aprofundar, é uma questão cultural e eu acho que alguma coisa você está fazendo com essa tese, com essa divulgação de abrir a nossa cabeça e a gente começar a perceber que isso também é importante para Sim, compreender. na verdade, isso é o importante, porque é isso que passa a mensagem, inclusive subliminares.
e a gente vai engolindo, a gente só engole, né? A gente não raciocina, porque não tem o crivo do real, então a gente só absorve, Aí depois fica sonhando um monte de coisa que não presta, não sabe por quê. É porque a mente já absorveu tanta coisa que depois ela tem que processar isso, jogar isso fora de alguma maneira. Mas em relação ao anglo-saxão e ao franco, eu acabei passando 6 meses na Paris 8, né? E para mim foi assim uma experiência maravilhosa, porque eu já tinha uma tendência de usar referenciais franceses, principalmente na parte de análise fílmica e narratológica. Eu já tinha essa tendência. E depois que eu fui para lá, eu percebi que é isso mesmo, eu não estava errada. Né? Apesar do teórico McLuhan, né, ser canadiano e ser anglo-saxão, no caso, né, na verdade é uma mescla, né, anglo-saxão com franco, né, porque o Canadá ele é bilíngue, né, mas ele tem uma visão e uma análise que se aproxima mais dos franceses do que dos ingleses, do que dos anglo-saxões. E uma coisa que eu acho muito interessante nos franceses é essa crítica, esse olhar crítico de análise que eles têm, que é cultural, é deles, não é à toa que eles são tão belicosos, porque eles questionam as coisas. A gente assistindo a TV francesa, tipo assim, qualquer TV sempre vai ter um momento que tem uma análise crítica da literatura, então vai ter um momento que vai ter um estudioso e o autor do livro falando a respeito daquele livro, e eles ficam 1 hora e meia falando de um livro. Me diz se isso acontece no Brasil. E o povo assistindo, né? E o povo assiste, porque se tem na grade de programação, é porque alguém está assistindo, alguém patrocina aquele programa, não é à toa. Tá? Então, esse olhar crítico, eu acho que é uma característica deles, entendeu? Eu acho que é muito interessante. E eu, na verdade, desde o mestrado, os meus teóricos que eu usei já eram franceses, nomeadamente o Jacques Almond, que eu gosto muito dele. Eu acho ele muito interessante, muito embasado, entendeu? Ele é muito coerente, né? Até quando ele coordena livros, enfim, eu acho ele muito coerente. E é muito interessante porque a gente... Aquela coisa, né? O continente nosso é um continente americano, né? América do Sul, do Norte e América Central. Então, a gente tende, muitas vezes, a ser contaminado por essa questão, né? Americana, do continente americano e tal, mas na realidade, assim, o olhar do outro vai agregar muito mais a gente e um olhar muito mais crítico, muito mais verdadeiro, um olhar de que realmente quem está de fora, né, uma outra cultura completamente diferente. Então, por exemplo, quando eu pego um teórico americano, que eu até esqueci o nome dele agora, esqueci completamente, que trabalha também a questão da narrativa, construção fílmica e tal, que eu acho muito interessante. Eu esqueci, perdão, gente, esqueci. Depois, quando eu lembrar, pode ser que a minha mãe puxa aqui, mas eu esqueci. Eu li algumas coisas a respeito dele, mas eu não senti a mesma sintonia, porque, apesar de existir Hollywood, apesar de ter as principais empresas de distribuição fílmicas serem estadunidenses, apesar de ter tudo isso, a gente não pode esquecer que o cinema e a animação, como a gente os considera, né, como cinema e animação, né, cinema live action, nasceram na França. Disso não tem como a gente fugir, isso é fato histórico, aconteceu, e não foi à toa. Entendeu? Bacana. Isso eu acho muito interessante. Você ir Muito na legal. fonte, né? Sim. Você ir na raiz, no âmago da história. O que é mais fantástico é essa diversidade da tua pesquisa, né? Você brasileira fazendo a pesquisa em Portugal com influências da França e influências norte-americanas. Eu Sim, acho que isso é muito canadense. legal. E canadense, né? E para o nosso crescimento também, né? E depois voltar aqui para a gente, que também tem muita produção, que é aquilo que vocês estão fazendo lá dos acadêmicos. Que eu coloquei logo no início no nosso chat, quem está Acadêmicos da entrando lá agora, animação. eu posso colocar novamente os acadêmicos da animação, que eu acho que é um negócio muito importante para valorizar a nossa pesquisa nacional também. Sim, sim, sim. E ó, se você permitir, eu tenho até Claro. uma outra situação, que é o quê? É a Janeiro, que ela comentou. Sim, exatamente. Isso aí.
a história do livro, né? Eu acabei fazendo um site do livro, e a partir desse site tem versão portuguesa e versão em inglês, porque o livro, na verdade, ele é em inglês, mas ele é baseado na minha dissertação de mestrado, então ele tem assim algumas atualizações, logicamente, né? Porque a minha dissertação é de 2011, o livro foi de 2018, enfim, tem aí um hiato de tempo, então eu dei uma atualizada, mas ele é baseado na minha dissertação de mestrado, que foi feita no UFRJ em 2011. E a partir disso, eu comecei a perceber isso. Caramba, eu estou com bastante texto, eu participei já de muito evento e tal. Então, o que aconteceu? Eu também eu criei um canal no YouTube, onde eu coloquei algumas palestras que eu dei, eu filmei. Então, tá lá, se as pessoas quiserem ver, em que eu falo de outros filmes, eu falo do filme da Regina Pessoa, eu falo do filme do Ale Abreu, enfim, tem aí muita Tem um coisa. canal ou tem um lugar específico? Como que a gente encontra isso, Eliane? Olha, eu tenho as duas coisas. Eu tenho o canal e no ResearchGate eu tenho, procurar lá o meu nome no researchgate.org. Lá tem todas as coisas que eu escrevi e artigos em inglês, em espanhol, em português, tá tudo lá, as pessoas podem assistir. E eu não sei se eu tenho como passar aqui o canal no YouTube, que eu terminei de fazer isso, estou começando a fazer, mas enfim, mas eu habilitei mesmo ele hoje, exatamente para distribuir, para vocês saberem. Deixa eu pegar aqui o link. Eu já comecei a te seguir, tá? Eu coloco aqui. Mas você conseguiu achar já o canal? Claro, já estou seguindo, sou um dos seus primeiros seguidores ali, eu já estou Sim, assistindo seus sim! vídeos. Que aí, eu não sei se eu consigo colocar aqui, ó. Eu já pedi para o pessoal colocar. Achar? Ah, então perfeito. E eu coloquei aqui no chat do YouTube também, para quem está nos assistindo. Que o nome é em inglês, que é o nome do livro, mas tem tudo a ver. Não, desculpa. Eu achei o canal do YouTube. Isso, do YouTube, que é em inglês, que é o ResearchGate, que é a Aesthetic Interference, que é o nome da minha dissertação, que é o quê? Interferências estéticas, né? Traduzindo para o português, é isso. E é exatamente disso que eu falo o tempo inteiro, a estética da animação, como é que a animação interfere nesse contar a história, né? Que foi um mote da minha dissertação de mestrado, mas feita exclusivamente em cima do stop motion, né? E eu acabei alargando isso na tese de doutorado, passando para o imaginário, quer dizer, eu saí do concreto para o abstrato, né? Eu fiz esse caminho. Fantástico. Bom, Eliane, foi um prazer conversar com vocês. O pessoal ficou bem feliz, a gente aprendeu bastante coisa e queria agradecer enormemente pelo teu tempo aí de compartilhar essa pesquisa com a gente e as coisas que você aprendeu aqui com a gente já está sempre aprendendo. Eu vou deixar aí uns minutos finais para as tuas palavras finais e agradeço também a presença de todo mundo aqui, lembrando que daqui 2 semanas começa o nosso Experimenta Anima, então não percam. A Eliane está de volta também no Experimenta Anima, né? E eu vou estar lá de volta também. Então eu deixo a Eliane com as palavras finais e foi muito legal estar com vocês, gente. Eliane. Bem, de novo, agradecer a oportunidade da gente poder compartilhar, porque, na verdade, é isso que eu gosto de fazer, né? Óbvio que eu gosto de animar, óbvio que eu gosto de pesquisar sobre animação, mas eu gosto de falar a respeito disso. Então, quando eu tenho essa oportunidade de compartilhar os meus estudos, que eu não estudei para mim, para botar a minha tese enorme no armário de 462 páginas, né, só para ocupar espaço na minha prateleira. Não, eu quero que isso seja usado, que eu acrescente para as pessoas, enfim. Então, eu estou aberta aí, tenho o canal, vocês podem comentar as coisas e eu vou responder, enfim, criar mesmo assim um polo de comentários sobre animação e como é o Acadêmicos também, lá no Acadêmicos tem como mandar e-mail para a gente, enfim. É isso, gente, estou muito feliz de ter participado, enfim. Se precisar de novo, estou disponível. Obrigado, Eliane. Aproveitando também para agradecer todo o pessoal que está ajudando no Experimenta Anima, o pessoal da UTFPR, aqui particularmente a Suelen e a Carol, que estão pilotando o StreamYard. Obrigadão, Sueli, Carol.
a gente conseguiu conversar aqui com quilômetros de distância. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Muito Esperamos obrigado. vocês na próxima. Beijinho a todos, gente. Muito obrigada.